Bom, agora a gente vai resolver o nosso segundo problema, que é aquele de encontrar o grupo de menor ordem que tem um conjunto dos computadores diferente do subgrupo derivado. E para isso, além do que a gente já utilizou, a gente vai precisar só desses dois comandos aqui que eu vou apresentar. Um é o com, que ele calcula, ele recebe dois elementos e calcula o computador desses elementos. Basicamente isso. Então aqui o exemplo que eu vou dar é aplicar essa função nesse elemento aqui, ok? Esse aqui é uma permutação, tá? Ela tem essa notação aqui porque ela é um ciclo. Mas, assim, basicamente é uma permutação que leva o 1 no 2, o 2 no 3 e o 3 no 1 e fixa qualquer outro elemento que você estiver permutando. E essa aqui, ela leva o 3 no 4 e o 4 no 3 e fixa qualquer outro elemento. Então, se eu calcular o computador desses dois aqui, vai dar esse elemento aqui, né, que é a permutação que leva o 1 no 3, o 3 no 4, o 4 no 1 e fixa qualquer elemento, ok? Outra função é o derivative subgroup, que, bom, é bem sugestiva, né, ela calcula o subgrupo derivado de um grupo. Então, por exemplo, eu vou chamar de Gzinho, vai ser o grupo alternado, o A4. Então, a gente pode definir o Gzinho como sendo esse grupo, que eu dei Enter, só que eu coloquei dois pontos e vírgula para ele não devolver o resultado. E daí você pode calcular o subgrupo derivado do G, que vai dar esse grupo aqui. Mas, se você quiser uma descrição de que grupo é esse, né? Lembra que você pode usar a Structure Description nesse grupo aqui, que ele vai te devolver que esse grupo, que é o subgrupo derivado do A4, ele vai ser desse tipo aqui, ele é um produto direto de um cíclico de ordem 2 com um cíclico de ordem 2. Bom, é basicamente isso. E agora a gente vai ver como é que a gente vai resolver esse problema. Assim, naturalmente você pode ter várias abordagens. O que eu pensei vai ser da seguinte forma: a gente vai criar uma função e depois a gente vai aplicar essa função até achar o grupo que a gente quer. E como que funciona essa função? Ela vai receber um grupo, daí ela vai calcular o conjunto dos comutadores e o subgrupo derivado. Tá, feito isso, né? Lembra que o subgrupo derivado ele é gerado pelos comutadores. Então, o conjunto dos comutadores ele vai ser um subconjunto do subgrupo derivado. Então, para verificar se eles são diferentes, eu não preciso verificar elemento por elemento, eu posso verificar as ordens. Como um está contido no outro, se a ordem dos conjuntos computadores for menor que a ordem, ou a cardinalidade, né, já que são conjuntos, a cardinalidade do conjunto dos computadores e a cardinalidade do subgrupo derivado. Se uma for menor que a outra, né, então a gente já sabe que esses conjuntos eles vão ser diferentes e a gente está exatamente onde a gente quer, né, um grupo que satisfaça isso. Então, a gente vai começar definindo uma função que eu vou chamar de, bom, derivado, pode ser, e vai ser uma função, né, que vai receber como argumento um grupo que eu vou chamar de x. Então, ela vai receber um grupo e fazer contas com esse grupo. Então é assim que a gente define uma função, né? Escreve function e aqui os argumentos que essa função vai receber. Aqui a gente vai precisar definir algumas variáveis locais, mas eu vou fazer isso depois, porque a gente já sabe o que a gente vai precisar definir. E assim, eu recomendo que você faça isso também, acho que facilita um pouco. Tá, e o que essa função vai fazer, né? Primeiro, ela vai calcular o conjunto dos computadores. Então, para isso, eu vou definir uma lista, e essa lista a gente vai adicionando os computadores que a gente for calculando. Essa lista eu vou chamar de gama, tá bom? E ela vai começar como sendo uma lista vazia e depois a gente vai adicionando. Bom, e a forma que eu vou fazer aqui, ela provavelmente não é a mais, não é a melhor. Talvez ela seja bem pesada computacionalmente, mas ela, assim, ela é bem intuitiva, então é que eu vou utilizar aqui. Que como a gente quer calcular os computadores dos elementos desse grupo, né? Eu vou rodar o for duas vezes nesse grupo. Então eu vou rodar uma variável é, j, por exemplo, uma variável i. Vou rodar as duas para garantir que assim eu consigo percorrer, né, todos os possíveis pares de elementos do grupo. Então eu vou rodar um for, eu vou chamar de a. Ele vai rodar dentro do grupo G, ok? Então esse aqui é como a gente escreve, né? Vai ser o for a nessa lista aqui, né, que no caso é o grupo G. Ele vai fazer alguma coisa. E eu também vou rodar, opa, também eu vou rodar um B, ok? Nessa lista. Tá, e daí eu preciso calcular o computador desses dois elementos, né?
E aí a gente vai utilizar a função que a gente viu ali em cima, que é essa função aqui, computador de A e B. E eu quero adicionar esse computador na nossa lista. Como que a gente faz isso? A gente viu, né, que tem uma função que chama add, que a gente vai primeiro colocar a nossa lista e depois o elemento que a gente quer adicionar. E essa função aqui vai fazer o que a gente quer. Então a gente vai estar adicionando os elementos nessa nossa lista. Ok? Ah, tá. E aí, depois que a gente fazer isso, né, a gente não vai ter exatamente o conjunto dos computadores. Aqui eu estou fechando por for, tá? São dois for, né? Eu preciso fechar o primeiro e fechar o segundo. E daí a gente vai ter quase o conjunto dos computadores. Quase porque pode acontecer da gente estar adicionando elementos repetidos. E, em geral, isso vai acontecer. Então, a gente tem que dar um jeito de retirar esses elementos repetidos. E para isso, a gente vai utilizar um comando que faz justamente isso. Então, eu vou definir uma outra lista, que eu vou chamar de gama 2, por exemplo, só para evitar confusões, que ela vai ser a lista 1, a lista gama, né, aplicada nesse comando, que é o comando duplicate free list, que ela basicamente pega uma lista e retira qualquer elemento duplicado que tiver, deixa só um elemento de cada. Então a gente vai utilizar isso na lista gama, né? E aí, de fato, a gente vai ter. Opa, esqueci aqui do igual. Vai ter, de fato, o conjunto dos computadores. Tá. Então agora a gente tem o conjunto dos computadores, né? De fato. E como que a gente pode comparar? Bom, eu vou fazer como eu disse, né? Eu vou comparar as ordens. Então, só para ficar mais claro, eu espero, eu vou definir aqui separadamente, né? O subgrupo derivado. Vai ser aqui o derived subgroup do nosso grupo, né? Que eu chamei de X. Só um comentário é que eu errei aqui, né? O nome do grupo é X, na verdade. Mas bom, isso acontece. Tá, agora a gente tem o conjunto dos computadores e o subgrupo derivado. E a gente quer agora checar, né, uma certa condição. Então, a gente vai ter que utilizar aí o if, né? Então, aqui, if, o que que a gente quer? A gente quer que a ordem do conjunto, ou a cardinalidade, né? A cardinalidade do conjunto dos computadores seja menor que a cardinalidade do subgrupo derivado. E para isso, a gente pode utilizar a função size. Então, a gente vai calcular o size do gama 2 e vai comparar, verificar se ele é menor do que o size do subgrupo derivado, que a gente chamou de SD. E se isso acontecer, né, a gente utiliza aqui o then. O que que a função vai fazer para a gente? Ela vai printar o tamanho do nosso grupo e vai printar para a gente a, a descrição, né, desse grupo, para a gente ter uma ideia melhor de como que é ele. Então, structure description do grupo X. E daí a gente coloca aquela quebra de linha básica para evitar dele ficar printando um resultado do lado do outro. E com isso a gente pode fechar o fi. Eu escrevi errado aqui. Fecha com fi, né? E a gente pode fechar a função, e se tudo der certo... Ah, esqueci de colocar as variáveis locais, que eu falei que eu ia fazer depois. Então, quais são as variáveis que a gente precisou aqui? A gente vai colocar local, né? A gente definiu a lista gama. A gente também definiu a lista gama 2. A gente utilizou aqui A e B, né? Para fazer contas. Aqui tem A e B. E a gente também definiu a variável SD, né? Então a gente também precisa colocar aqui. E com isso, eu acredito que esteja tudo certo e a gente tem a nossa função. Agora que a gente tem a função, a gente pode tentar achar os grupos que a gente está interessado. Então agora basicamente o problema já está resolvido. Para a gente rodar em todos os grupos, tem, assim, de novo, né? Você vai ter várias formas. E talvez a que seja menos pesada seria usando listas, mas essa talvez seja um pouco mais difícil. Então aqui a gente vai de novo utilizar dois for. Por quê? Um for vai ser a ordem do grupo e o outro for vai ser a posição dele na lista, que a gente viu ali em cima. Que a gente viu, né, na outra aula, na verdade. Tá, então a gente vai rodar um i, por exemplo, que vai ser de 1 até uma quantidade razoável aí que você quer testar. Então, eu já vou adiantar que a ordem do grupo é 96, tá bom?
para facilitar aqui na hora da aula. Então, eu vou rodar um i nessa lista, e um j, esse j ele vai ter que rodar até a quantidade de grupos de ordem i. Então, eu posso escrever a nossa lista dessa forma, com a função number small groups, ok? Então, a gente coloca o i aqui, e daí a gente tem as nossas duas variáveis rodando aí, onde a gente quer. E daí a gente vai definir como sendo o x, por exemplo, ele vai ser o small group de ordem i e que ocupa a posição j na lista. Então, agora que a gente definiu o grupo, esqueci de colocar o do aqui, a gente pode aplicar nossa função, que eu chamei de derivado, no x. Então, derivado x. Então, com isso, a gente pode fechar aqui tanto os dois for, e se tudo der certo, ele vai fazer contas, e talvez ele demore um pouco, mas ele vai devolver para a gente. Eu cortei o vídeo, porque, ainda mais quando eu estou gravando, ele demora um pouco para fazer contas, mas aqui deu o resultado que ele achou para a gente. Então, o primeiro número é a ordem do grupo. Então, como ele calculou para todos os grupos de ordem menor que 96 e não achou nenhum, e ele achou, né, esses grupos de ordem 96, então eles são os de menor ordem. Então, na verdade, ele achou dois. O primeiro seria esse grupo aqui. Ele é um grupo bem complicado de se entender. Ele é um produto direto, depois tem um produto semidireto e outro produto semidireto. Esse é um exemplo. E o outro ele vai ser um produto direto do C2, com C2 e com Q8. O Q8 é aquele grupo dos quaternions. E depois a gente tem um produto semidireto com C3. Então, esses aqui seriam os nossos contra-exemplos de menor ordem. E daí a gente conseguiu também, com o auxílio do GAP, resolver aquele problema.